Você já refletiu sobre a existência de realidades além daquilo que seus olhos podem ver? Já se perguntou se existe algo mais na sua existência além do corpo físico? Talvez esses pensamentos nunca tenham passado pela sua mente, mas a verdade é que somos muito mais complexos do que imaginamos. O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você se vê e como enxerga o mundo. A Bíblia, um texto antigo e profundamente respeitado, nos apresenta os três componentes que formam o ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Você pode se perguntar: será que essas partes são realmente distintas? E por que é tão importante entender a diferença entre elas? Continue assistindo, porque compreender isso pode impactar diretamente o seu destino eterno. É comum acreditar que corpo, alma e espírito são apenas maneiras diferentes de falar da mesma coisa. No entanto, uma leitura atenta das Escrituras mostra que há diferenças claras. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus da paz o santifique completamente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo mostra claramente que espírito, alma e corpo são partes distintas, cada uma com um propósito específico em nossa vida. Mas quais são esses propósitos? E por que é tão importante entendê-los? Imagine sua vida como uma grande jornada, onde cada parte tem um papel essencial para que você alcance seu destino final. Vamos começar pela parte mais visível: o corpo. O corpo é o nosso aspecto físico, o meio pelo qual interagimos com o mundo ao nosso redor. Podemos compará-lo a um veículo sofisticado que nos conduz pela aventura da vida. A Bíblia nos ensina que o corpo é passageiro, feito para retornar ao pó de onde veio. Em Gênesis 3:21, Deus diz a Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Esse versículo mostra que, embora o corpo seja essencial durante a vida, ele é apenas um recipiente temporário que um dia se desgastará. Ele tem um tempo limitado e não deve ser considerado a parte mais importante do que somos. Ainda assim, o corpo é fundamental para vivermos aqui na Terra, pois é por meio dele que agimos, trabalhamos, ajudamos os outros e cumprimos a missão que Deus nos deu. Se o corpo é apenas um meio, então quem é o verdadeiro condutor dessa existência? Devemos olhar para o espírito humano, a centelha divina que nos dá vida. Sem ele, o corpo seria apenas um invólucro vazio. Em Gênesis 2:7, lemos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A vida começou quando Deus soprou o seu fôlego no homem. O Espírito, portanto, é a força vital que nos conecta ao Criador. Sem ele não há vida. Segundo a Bíblia, quando morremos, o Espírito volta para Deus. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: o pó volta à terra de onde veio e o Espírito volta a Deus, que o deu. Esse retorno ao Criador nos faz refletir profundamente sobre quem somos e sobre o sentido da nossa existência. Se o corpo é o recipiente e o espírito é o sopro de vida, onde se encaixa a alma? A alma é a parte mais complexa do ser humano. É nela que residem nossos sentimentos, pensamentos e desejos. A alma define quem somos por dentro. É onde sentimos alegria, tristeza, amor e medo. A Bíblia descreve a alma como o centro das nossas emoções. No Salmo 42:11 está escrito: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse versículo mostra como a alma experimenta emoções profundas que vão da angústia à esperança. É por meio da alma que vivemos nossas experiências mais íntimas.
e por isso o destino final da alma é algo extremamente importante. Você sabia que a Bíblia sugere que o destino da sua alma depende das escolhas que você faz durante a sua vida? Jesus enfatiza em Mateus 25:46 que os resultados são eternos. Alguns enfrentarão o castigo eterno, enquanto outros alcançarão a vida eterna. Isso mostra o impacto profundo que nossas decisões têm no destino final da nossa alma. Quando nossos corpos se decompõem e nossos espíritos retornam a Deus, nossas almas comparecem diante do julgamento, onde seu caminho eterno será decidido com base em como vivemos, como nos relacionamos com Deus e com os outros. Na história do rico e de Lázaro, em Lucas 16:22-23, Jesus mostra como Lázaro, um homem justo, foi levado para junto de Abraão, enquanto o rico, que viveu apenas para si mesmo, acabou em um lugar de sofrimento. Essa parábola deixa claro como as escolhas que fazemos aqui na terra influenciam o destino da nossa alma. Por isso, entender as diferenças entre corpo, alma e espírito é essencial para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Somos mais do que seres físicos, somos seres espirituais, vivendo uma breve passagem terrena, e cada escolha que fazemos deixa marcas que se estendem pela eternidade. Ter uma compreensão mais profunda dessas três partes do ser humano, corpo, alma e espírito, nos ajuda a enxergar o verdadeiro significado da nossa existência além do mundo físico. Muitas pessoas se concentram apenas na parte física, aparência, saúde, bens materiais, mas ignorar o espírito e a alma é um erro grave, pois são eles que realmente definem quem somos e determinam o nosso futuro eterno. O corpo, como já foi dito, é apenas um vaso temporário. Ele tem um papel importante durante nossa jornada terrena, mas não tem valor duradouro. Assim como um veículo precisa de manutenção e com o tempo se desgasta, nossos corpos também envelhecem e voltam ao pó. Mesmo com todos os cuidados, boa alimentação e exercícios, todos enfrentamos a realidade inevitável da morte física. No entanto, a morte do corpo não significa o fim da existência. Por isso, é tão importante entender o papel do espírito e da alma nesse plano maior da vida. O espírito, como mencionado antes, é a essência divina que nos dá vida. Sem ele, o corpo não vive. É por isso que, ao morrer, o espírito volta para Deus, como diz o livro de Eclesiastes. Mas e a alma? A alma é o centro das nossas emoções, pensamentos e escolhas. Ela é, em essência, o que define nossa individualidade. Diferente do corpo físico e do espírito divino, a alma é onde está nosso verdadeiro eu. É nela que sentimos amor, ódio, tristeza, alegria, e é ela que será julgada no final. Jesus frequentemente ressaltava a importância de cuidar da nossa alma. Em Mateus 10:28 ele disse: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Essa afirmação mostra que mesmo que o corpo morra, a alma continua e enfrentará consequências eternas. A pergunta mais importante então é: como garantir um destino eterno bom para a nossa alma? A resposta está nas escolhas que fazemos enquanto vivemos aqui na Terra. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. Podemos escolher viver conforme a vontade de Deus, obedecendo seus mandamentos e amando o próximo. Ou podemos seguir um caminho egoísta e afastado desses princípios. O apóstolo Paulo dá um conselho direto em sua carta aos Gálatas. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Esse versículo nos ensina que nossas ações têm consequências espirituais. Buscar apenas os prazeres da carne leva à destruição, mas viver segundo o Espírito conduz à vida eterna.
Essa reflexão profunda nos lembra que nossa existência vai além do que é imediato e comum. Fomos criados para algo maior, um propósito eterno que devemos cumprir. Para alcançar isso, precisamos entender as diferenças entre corpo, alma e espírito, buscando uma vida em que cada parte receba a devida atenção. Infelizmente, a sociedade atual dá um foco excessivo ao físico. As pessoas se preocupam demais com a aparência, o peso, as roupas e a saúde, e muitas vezes esquecem de cuidar da alma e do espírito. Essa inversão de prioridades pode nos afastar de Deus e nos levar a viver uma vida superficial e sem direção. Cuidar do corpo é importante, mas não deve ser o nosso único foco. O verdadeiro equilíbrio está em cuidar do corpo, da alma e do espírito de forma integrada. Isso significa alimentar o corpo com alimentos saudáveis, nutrir a alma com emoções positivas e fortalecer o espírito com a palavra de Deus. A Bíblia é um alimento espiritual que nos orienta e fortalece. Como Jesus disse em Mateus 4:4, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nos ensina que, assim como o corpo precisa de comida para viver, o espírito precisa da palavra de Deus para crescer. Além disso, nossa alma anseia por paz e alegria, e isso só pode ser plenamente alcançado através de um relacionamento com Deus. Como está escrito no Salmo 23:3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Deus quem nos dá a paz que tanto buscamos. Ao dedicarmos nossa vida a Ele e confiarmos em sua direção, nossa alma encontra descanso e contentamento profundos. Por outro lado, quando nos afastamos de Deus, nossa alma se torna inquieta, cheia de angústia e preocupações. Isso explica por que tantas pessoas sentem um vazio profundo, mesmo tendo tudo o que o mundo valoriza: riqueza, sucesso e fama. Sem uma conexão com Deus, persiste um vazio interior que nada consegue preencher. Esse vazio nasce da nossa necessidade natural de estar em comunhão com Deus, que é a fonte da vida, da alegria e da paz. Ao nos distanciarmos dele, a vida perde o sentido, assim como um carro para de funcionar sem combustível. Por isso, Deus nos faz um convite claro: volte para ele. Cuide não apenas do corpo, mas também da alma e do espírito. Alimente-se da palavra de Deus, busque comunhão com o Criador e permita que ele renove sua alma e traga paz. Ao compreendermos a diferença entre corpo, alma e espírito, percebemos que nossa existência é muito mais profunda do que imaginávamos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um propósito eterno que só pode ser alcançado ao vivermos em equilíbrio com todas as partes do nosso ser. É importante entender que essas três dimensões, corpo, alma e espírito, não funcionam de forma isolada. Elas estão interligadas e influenciam umas às outras de maneira significativa. Quando uma parte é negligenciada, todo o sistema sofre. Por exemplo, se não cuidamos da saúde física, podemos desenvolver doenças que afetam nosso estado emocional e espiritual. Da mesma forma, quando a alma está cheia de sentimentos negativos como mágoa, inveja e raiva, isso pode se refletir no corpo e enfraquecer nosso relacionamento com Deus, causando sofrimento emocional e afastamento espiritual. A Bíblia enfatiza a importância de manter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 a 20, destaca que nossos corpos são sagrados, pois abrigam o Espírito Santo. Ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo e com o seu espírito, que pertencem a Deus.
Esse trecho mostra a importância de cuidar do corpo como um vaso divino, mas também alerta contra a obsessão com ele, incentivando-nos a honrar a Deus, mantendo a saúde para cumprir seus propósitos em nós. Além disso, cuidar do espírito é essencial, pois é através dele que nos conectamos diretamente com Deus. Pelo Espírito, recebemos sabedoria divina, força nos momentos difíceis e descobrimos o propósito da nossa vida. Jesus diz em João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso mostra que um espírito vivo e ligado a Deus é fundamental para um relacionamento verdadeiro com Ele. Por fim, cuidar da alma também é fundamental, já que ela influencia nossas emoções e decisões. Uma alma alimentada pela presença de Deus é tranquila, cheia de esperança e alegria. O Salmo 62:1 diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Isso reforça a ideia de que confiar em Deus traz descanso e proteção à alma. Aqui estão algumas práticas para cuidar do corpo, da alma e do espírito. Cuidado com o corpo. Pratique exercícios físicos regularmente, mantenha uma alimentação saudável, durma bem e evite hábitos prejudiciais. Lembre-se, seu corpo é templo do Espírito Santo e merece ser cuidado com atenção. Cuidado com a alma. Cultive pensamentos positivos, perdoe quem te feriu, evite guardar mágoas e busque sempre a paz interior. Leia a Bíblia, ore e medite na palavra de Deus com frequência. Essas práticas alimentam a alma. Cuidado com o espírito, mantenha sua conexão com Deus através da oração e do estudo bíblico. Participar de uma comunidade de fé ajuda no crescimento espiritual e permite compartilhar experiências com outros irmãos na fé. Seguindo essas orientações, você estará cuidando de todas as áreas do seu ser e vivendo em harmonia com o plano de Deus para a sua vida. Reflita sobre sua própria rotina. Como anda o cuidado com seu corpo, alma e espírito? Há áreas que você tem deixado de lado? Hoje pode ser o dia ideal para recomeçar. Deus nos dá novas oportunidades todos os dias e cabe a nós aproveitá-las para viver plenamente em sua graça. Se este vídeo te ajudou a entender como equilibrar as 3 dimensões do seu ser, considere se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você receberá mais conteúdos edificantes para crescer espiritualmente e manter o equilíbrio na vida. Deixe seu comentário compartilhando seus pensamentos ou experiências sobre corpo, alma e espírito. Vamos adorar ouvir você. Curta e compartilhe este vídeo para abençoar outras pessoas. Que a paz de Deus esteja com você e até o próximo vídeo.